Reginaldo, eu sou o cabeça de bagre aqui, então vamos orar para o Senhor e depois nós vamos dar início a esse estudo gostoso, juntamente com vocês. Glória a Jesus. Pablo, ora para nós aí. Sim. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela maravilhosa graça que Tu dirige, Senhor, a Tua igreja, ao Teu povo, a cada um de nós. Ó Pai, nos ajuda a reconhecer isso sempre na nossa vida. Agora, Senhor, ilumina os nossos corações, a nossa mente, para que possamos, Senhor, nos adequar, Senhor, à Tua santidade, ao Teu modo de enxergar e de mostrar, ó Pai, a Tua cosmovisão, de forma em que Teu povo, Senhor, te obedeça sempre e não seja, ó Pai, desvirtuado, Senhor, em detrimento a números, poderes, finanças, prazeres, ó Pai, tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Ainda assim, Senhor, coloca no nosso coração esse desejo pelo poder da Tua palavra e pelo ensino dela, assim, de um modo que possamos ser crentes mais fiéis à Tua palavra. Assim te desejamos, assim te olhamos, assim, ó Pai, te rogamos, nos ajuda, no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus, aleluia. Nós estávamos falando em off aqui, que praticamente essa revista divide dois temas. Então creio que hoje nós vamos discutir o primeiro tema e o segundo talvez fique para a hora que vem, porque na minha maneira de ver são duas coisas bem se interligam, mas são distintas uma da outra aí. Eu pedi para o Reginaldo dar uma palhinha do que nós falamos na aula passada, né? Que é a face sombria do dinheiro, né? Sintetizando aí o que nós falamos na última aula, ok, Reginaldo? Pois bem, nós na aula passada tratamos deste lado, deste aspecto do dinheiro, que é o aspecto sombrio, em que as pessoas depositam a sua confiança no dinheiro, né? Nós vivemos uma vida em que o dinheiro tem sido elevado à condição de Deus. As pessoas não mais confiam na provisão divina, não confiam no cuidado do Senhor. As pessoas confiam, boa parte das vezes, no dinheiro que elas têm na conta, e uma vez com dinheiro, essa tem sido a tônica aí que nós temos observado nos seres humanos, o homem se engrandece de tal modo que ele passa a agir como se Deus fosse. É mais ou menos isso aí em matéria de sintetização. Nós falamos também que nós temos, o dinheiro não é ruim, o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro, que foi o grande tema da lição passada, é que estraga todas as coisas, porque o amor ao dinheiro, diz a palavra de Deus, que é perfeita e inerrante, é a raiz de todos os males. Ou seja, amar ao dinheiro é simplesmente tirar o homem da sujeição e da submissão à palavra de Deus e da adoração ao Senhor. Seria mais ou menos isso aí a síntese da nossa lição da aula passada. Isso foi o que nós falamos aí na aula passada. O Reginaldo falou bem de um dinheiro desonesto, um dinheiro sujo e o uso irregular desse dinheiro. Então, pode ser que surja uma dúvida no coração do crente, uma indagação ali. Então, o crente não pode ser rico? Se o crente for rico, tiver muito dinheiro, ele não vai para o céu, ele não vai ser salvo, porque Jesus disse ali que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele falou que é mais fácil, não falou que não é impossível. Então, sim, hoje nós vamos tratar desse assunto, porque existe, como existiu a face sombria do dinheiro, existe também a face luminosa, e nós vamos lidar com esse assunto hoje, porque o crente, sim, pode ser rico, pode ser abastado, pode ter um ganho ali melhor do que os outros, mas também ele pode ser iluminado por isso, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos de face luminosa do dinheiro, nós não estamos colocando o dinheiro aqui como alguma coisa santa, né? Nós estamos apenas dizendo que o dinheiro tem um lado que ele possa ser utilizado de forma adequada, não é? Exatamente. É isso que nós queremos dizer com a face luminosa do dinheiro.
que é o que vai ser direcionado de agora em diante para que vocês possam entender. Tem um texto bíblico aqui na revista que eu quero ler para vocês. 1 Crônicas 29, 10 a 14. A revista resume, por isso que vai ser um pouco mais breve. Pelo que Deus louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Então esse é o texto bíblico ao qual o autor da revista realmente se propôs a colocar. Eu vou ler um outro texto aqui também, porque a revista está nos incitando a refletir sobre a mordomia e a boa administração do dinheiro, que é o que o Reginaldo acabou de falar da face luminosa, né? Nós temos que saber administrar essa mordomia que Deus por vezes nos dá. Nós temos que desejar ver os bens adquiridos ou herdados durante a vida como bênção para o reino de Deus. E nós devemos nos comportar como mordomo e não como dono em relação ao que possuímos. Isso é o que o autor da revista realmente quer que nós passemos a discutir de agora em diante. Continuando na revista, é importante um texto que ele colocou aqui, eu vou ler para vocês também. É muito comum pensar que somos donos do que está em nosso poder. Entretanto, somos parte do mundo criado por Deus. Ele sim é o proprietário de tudo que nele há, incluindo a humanidade, criados à imagem e semelhança de Deus. Exercemos apenas a função de mordomos, administradores do que pertence exclusivamente ao Senhor. É claro que para melhor entendimento destas afirmações, faz-se necessário viajarmos nas páginas da Bíblia, que são aptas a responder às questões intrigantes como de que maneira Deus atua sendo possuidor de tudo? O que é ser mordomo de Deus? O que fazer para ser bom mordomo de Deus? Então, como o autor aqui da revista falou, para que nós nos arremetamos aí, para que nós entrássemos aí em textos bíblicos, nós vamos usar os textos bíblicos que está aqui na revista e vamos falar sobre eles, sobre o que o autor realmente quis passar para nós sobre este face iluminada do dinheiro aí, ok? Então eu já vou passar para o Pablo para que ele possa realmente trazer para nós a elucidação de um desses textos, ali em Provérbios 22, 2 e também Provérbios 30, de 7 a 9, ele vai falar para nós o que o autor da revista quer passar, a mensagem que ele quer nos passar sobre como administrar e ter todos estes valores que Deus colocou em nossas mãos. Muito bem, muito bem. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir no texto, o texto proposto que está em Provérbios capítulo 22. Inicialmente nós vamos ler dois textos. Provérbios 22, verso 2, ele dá aqui os dois personagens desses valores que nós estamos falando em relação a dinheiro. E ele diz o seguinte, que o rico e o pobre se encontraram a todos os que fez o Senhor. Ou seja, há um encontro tanto da pessoa rica como a pessoa pobre, porque Deus assim o fez da maneira dele, né? E é essa questão que nós sempre filtramos e tentamos aqui nos conduzir diante da palavra de Deus, pois não há essa distinção para Deus, né? Ainda assim a gente enxerga isso aqui a nossa vista, né? a nossa realidade, né? E mais, o verso 3 também diz que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Parece-me que o autor, né, do texto, ele, mesmo colocando em ponto de igualdade, tanto o rico como o pobre para o Senhor, para aquele que o fez, né, tanto um como o outro,
dar qualidades, né, tanto ao pobre como ao rico, mas isso sendo de uma forma em que pobre ainda assim sendo fiel a Deus, conhecendo essa realidade, como rico, ele anteriormente é avisado na pessoa de Deus pelo seu Espírito Santo e encara o sofrimento de uma forma ainda mais assim possível, né? Conforme Deus ele nos dá esse sustento em dias como esse. E o outro texto, né, que está em Provérbios capítulo 30, e eu acho que comungou muito bem, Provérbios 30, né, é o Provérbios de número 30, a partir do verso 7, né, diz assim a palavra de Deus: duas coisas te pedi, né, não mais me negues antes que morra, que afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumado, ou seja, a porção diária. Verso 9 diz: para que porventura de fato te não negue e diga quem é o Senhor, ou quem apobrecendo não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. É uma forma que leio na minha tradução, Almeida, aqui bem não tão atualizada, né? Mas a forma em que requer tais palavras, no caso aqui Agur, né? Palavras dele, que escreveu esse texto sendo inspirado por Deus. Parece-me que, teologicamente, quando a gente pesquisa, Agur, ele retoma a essa igualdade, tanto do pobre como o rico, né, o qual o texto anterior a gente aqui passou, mas que de forma que consciente, né, diante de Deus, ele recorre com suas palavras, né, duas coisas, né? E a partir dessas duas coisas ele coloca essa igualdade a seguir, que é que a vaidade seja afastada dele, né? Ele aqui com uma conversa em oração, né? De gozo, rogando a Deus, né? Diante dessa conversa, que essa vaidade seja afastada dele. E primeiro, vaidade, queridos, a gente sabe muito bem que vem regada de um certo valor econômico, né? A gente vê aí, né, a questão do consumo, né, que nos traz, né, o adorno na nossa vida com coisas, com prazeres, com coisas que nos dá posses. E essas coisas materializadas na nossa vida nos torna mais vaidosos do que a gente pode, até onde a gente pode ir com essa vaidade, né? A outra coisa, né, é em relação à mentira, que isso atua muito no coração, profundamente no coração das pessoas, e perigosamente nos corações de cristãos, né? A gente não só conhece cristãos mentirosos, como estamos arriscados poderosamente a serem fisgados por mentiras, até aquelas mentirinhas mesmo, que por menores somos às vezes acometidos por ela de uma forma geral, né? Que nos deixa enganar, que não é uma mentira tão grande. Às vezes nos passamos por ser enganados e mais adiante a gente tenta nos perdoar ou nos confessar e dizer, nossa, ao ponto em que eu cheguei, né, a tentar enganar ou tentar ser enganado, né, por essa questão do que a mentira faz como um valor na nossa vida humana, e a gente é muito tentado a isso. Salmos nos prova
E isso, portanto, é arriscado demais, é um caminho muito arriscado. Portanto, Agur segue falando em relação ao que ele deseja de fato diante das palavras do Senhor, do caminho de Deus, que é uma porção diária. Não sei se vocês têm costume de ler, mas em alguns escritos a gente vê em histórias passadas que o mensageiro, né, ou seja, aquele que entregava o teor de cartas, né, de informações ou de comunicação daquela época, e principalmente o mensageiro do rei ali, ou, né, do líder da comunidade. Ele tinha a sua profissão de levar, muitas das vezes a cavalo ou outros veículos arcaicos, esta mensagem. E curiosamente, eles não ganhavam muito e nem pouco, porque para eles era mais fato e honroso servir a quem ele leva a mensagem, né, ou de quem ele leva a mensagem, apenas por uma porção diária que era a sua alimentação necessária para o dia. Ou seja, ele só era pago pela viagem, pelo trajeto de ir levar e trazer a mensagem, portanto ele era mantido durante este trajeto, durante esse dia e ao próximo dia da mesma forma. Então, queridos, essa é a nossa reflexão diante daquilo que o autor escreve, que os escritos do texto nos dá a remeter, que o valor, o dinheiro, né, a porção, ela fica mais luminosa para a gente quando a gente requer de Deus nos dar a porção diária deste valor. Caso o Senhor queira acrescentar, que é aquilo que no Novo Testamento ele nos declara que é o que ele quer nos dar, e a mais, isso é parte dele. Portanto, tanto pessoas ricas como pessoas pobres, mas que confiam em Deus, têm a sua porção necessária, a porção aqui, né, que lemos, a porção diária, a porção real para a nossa vida, que é a porção vinda do Senhor. Aleluia. Vou aproveitar bem o Pablo aqui nessa primeira parte, vocês vão entender mais para frente o porquê. Então eu quero que o Pablo reflita um pouquinho, fazer uma pergunta para ele, que é uma pergunta que vem aqui da revista, para que ele traga um testemunho aqui para nós, para vocês também, em alguma parte da vida que o dinheiro realmente abençoou ele, ou ele abençoou alguém, porque é aquele dinheiro que vem que você sabe que foi de Deus. É diferente de um dinheiro que você trabalhou o mês todo, você sabe que vai comprar as dívidas e de repente sobrou um pouco ali, você pode comprar uma roupa, você pode sair, viajar, ou aquele dinheiro que veio certinho, você pagou as contas, não ficou devendo ninguém, mas realmente uma situação que ele viu, não, isso aqui foi o próprio Senhor que agiu nisso aqui, não tem como. Então ele vai falar para nós ou alguma coisa que ele abençoou alguém, ou ele foi abençoado em matéria financeira. Então responde para ele uma coisa que você sabe que realmente, não, isso foi ação divina, não tem como negar. Fato. Não tão prolongado como da primeira parte, né, para que a gente entenda um pouquinho o que Deus nos dirige em relação ao texto, mas eu posso, Wagner, falar em relação às duas experiências, né? Nos casamos, né, eu e a Viviane, e como recém-casados a gente sabe que as nossas finanças, né, elas são bem proporcionais àquilo que a gente programa, né? A não ser aí casos extremos que ambos na sua solteirice já têm aí uma vida financeira bem equilibrada, mas não foi o nosso caso. E aí desde então a gente, com toda a dificuldade do início, né, tivemos alguns apertos, mas certo dia, me lembro muito bem, em que com as nossas dívidas já pagas, né, ao final do mês ali, nós nos perguntamos, né, pagamos já tudo que devíamos, aluguel, né, consumo, tudo aquilo, mas faltou o nosso mantimento, a nossa feira de mês. E a gente rogando a Deus e nos perguntando como que a gente faria, né, para passar aquele mês. Por quê? Porque no demais tudo estava pago,
né? A gente vivia de aluguel inicialmente, né? Pagou as nossas continhas ali fixas, mas ainda faltava os nossos mantimentos. E aí juntamos ali um dinheirinho de cá, um dinheirinho de lá, e lembro-me que foi muito pouco, né? Não daria de lógica nenhuma a feira de mês, mas a gente orou e fomos ali ao mercado, e com tudo que a gente relacionou, né? Claro, não foi uma multiplicação, né? Mas o fato é que, como você falou, Wagner, foi um ato divino, um ato de Deus que deu tudo certinho ali naquilo que a gente colocou, né? E sobrou umas moedinhas, né? Dias atrás tínhamos conversado com um casal missionários que nos aconselhamos e nos trouxe algumas experiências iniciais de casado, né? E a palavra, né, da missionária ali foi que porque a gente se confessou que estava muito difícil para começar um relacionamento sem dinheiro, né? E ela falou que o nosso dinheiro, quando somos cristãos, é de Deus. E essa foi uma palavra que ficou muito marcada em nós, né? O nosso dinheiro é de Deus. Curiosamente, naquele fato, no mercado, ao pagar aquela feira ali, a caixa, a menina lá, foi acompanhando, né? E viu que a moedinha lá, o dinheiro, foi a continha, e sobrou ali os picadinhos, né, os trocadinhos, para simbolizar que sobrou, de fato. Tanto deu como sobrou, né? E não surgiu da nossa palavra, surgiu da palavra dela que o dinheiro era de Deus, porque a gente olhou um para o outro, a gente sorriu e ela queria. Então foi uma resposta que Deus nos colocou, a providência dele, a porção dele, né? É claro que aquilo não foi uma feira de mês, mas foi foi um motivo, né, de fé para que a gente vivesse na dependência de Deus e desse continuidade ali nessa questão. E também tive experiências, né, de ser usado pelo Senhor em o que fazer com isso que tem, ou que me sobra, né? E me dirigir a certos irmãos ou alguém que não conhecia a palavra de Deus, mas testemunhar que foi Deus que me conduziu ali a ajudá-lo e ouvir dele ou dela um testemunho que eles rogavam de fato ao Senhor por uma ajuda, e ali surgiu, né, a minha pessoa usada por Deus certamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o Pablo agora está à disposição dele mesmo, né? Ele tem um compromisso, por isso vai sair um pouco mais cedo. Então ele fica à vontade aí para dar uma mensagem, despedir-se, e que ele possa ir com o seu compromisso. Eu agradeço, claro, e encorajar vocês, né, meus irmãos, a sempre se confessar ao Senhor, a dizer aquilo que você, né, queria e gostaria, como chorar os prantos, né, tanto para alguém como para pessoas que você talvez escolha, mas se você não tem, confesse-se a Deus, diga a Ele o quanto você sofre com a falta ou com a abastança do dinheiro, para que a sua vida seja abençoada, porque depender de Deus é melhor que tudo, né? Amém. Depender de Deus é melhor que todo o poder da terra ou até mesmo do dinheiro. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, nós vamos para mais um texto bíblico para trazer essa parte luminosa que o dinheiro pode trazer para mim e para a sua vida. Nós vamos ler aí os Salmos 24. Eu vou ler os Salmos 24 aqui, do 1 ao 5. Talvez depois nós leiamos, porque ele tem apenas aí 10 capítulos. E eu vou ler do 1 ao 5 aqui para vocês. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esses salmos, muitos estudiosos atribuem ele a Davi, que, como vocês sabem, quando Davi recuperou a Arca da Aliança do Senhor ali, que estava
ela foi tomada do povo de Israel. Ali em 1 Crônicas 13, mostra quando Davi com seu exército tomou de volta a Arca da Aliança. E tem ali um homem que toca na arca, vocês lembram? Acaz, não é isso? Acaz é o nome dele? Acaz. Isso, Acaz. Tanto que o lugar que aconteceu esse episódio se chama Pérez Acaz, porque foi o lugar onde Acaz morreu, porque tocou na Arca da Aliança. Davi, após pegar a Arca da Aliança, ele tinha pego ali uma carroça nova, bois novos ali para transportar a arca, mas subindo a ladeira para chegar no templo, a arca pendeu-se a cair e Acaz segurou a arca. Então a ira do Senhor se voltou contra ele e ele morreu ali mesmo, apenas por ter tocado na arca. Esse é o texto do Salmo 24 aí que nós estamos lendo. Então nós temos que ter em mente que eles estavam indo para o templo, devolver a Arca da Aliança para o templo. E o templo, como vocês podem ver em todo o Antigo Testamento, ele ficava no alto de um monte mais alto, e ali ficava. Então eles estavam subindo naquela ladeira até chegar ao templo. E o versículo 5 aqui, ele fala que vai receber bênção quem assim fizer. Ou seja, quem tiver de mão limpa e coração puro, que é o que o texto diz. É lógico que nós não estamos falando aqui de teologia da prosperidade, como o Reginaldo bem disse no começo, né? Não é isso, a face luminosa e você vai ter bênção se você tiver um coração limpo, mão limpa e coração puro para lidar com o dinheiro, você vai receber prosperidade. Não é nesse sentido de bênção que nós estamos falando. O autor do texto colocou esse salmo justamente para explicar isso, porque a casa ali, ao tocar a arca, ele não estava preparado para aquilo. Ele não era um sacerdote, ele não era a pessoa preparada para estar pegando na Arca da Aliança. Por isso que ele não foi abençoado e ele perdeu a sua vida. Então, quando o texto fala que você precisa estar com as mãos limpas e coração puro, ou seja, a maneira que você vai gastar aquele dinheiro é de uma maneira honesta. Porque nós falamos na aula passada sobre receber um dinheiro de forma honesta. Então, se o seu dinheiro é de forma honesta, agora você vai ter que usufruir dele também de uma maneira honesta, de uma maneira limpa. É isso que o autor quer nos dizer. E com o coração puro. Ou seja, quando você usar aquele recurso que Deus te deu, toda aquela riqueza, que a riqueza pertence para Deus, o teu coração vai estar em paz, vai estar tranquilo, porque você sabe que destinou cada coisa para o seu lugar certo. Como nós explicaremos mais para frente, o Reginaldo vai explicar no texto dele, como destinar esse dinheiro e usar da maneira certa. Mas esse segundo texto que o Pablo disse, o primeiro, esse segundo diz isso, para você ter mãos limpas, para mexer na coisa, para você ter um coração puro. Para quê? Para você chegar na vitória. Deus disse que é difícil do rico chegar no céu, não foi? Mas não é impossível. Pode sim o rico chegar no céu, como nós vamos dar exemplos aqui mais à frente. Então é isso que esse texto específico quer falar. Você precisa ter mãos limpas no dinheiro, ou seja, agir com clareza, com honestidade e destiná-lo da forma justa, uma forma correta. Como o Pablo disse, Deus vai suprir as nossas necessidades diárias. Então você tem que saber quais são as suas necessidades, a necessidade do seu próximo também, para aí sim você usar esse dinheiro da maneira mais correta. Eu não li todos os salmos aqui, apesar que o autor cita todos os salmos, porque a partir do verso 7, os autores dizem que faz alusão ao retorno de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para vocês o verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. É por isso que eu não citei os versículos aí posteriores, apenas os primeiros, né? Porque o salmista fala, do Senhor é a terra, então tudo é dele. Se ele dispôs esses valores para que nós pudéssemos administrar com sabedoria, então precisamos fazer assim, ok? Estamos entendidos nesse texto também? Deu para entender? A mão limpa é uma maneira honesta, como você ganha e como você gasta. E o coração puro é que você não vai ficar com a mente pesada para onde você destinou, o quanto você guardou e o que vai fazer
com aquilo que realmente está à sua disposição. Bem como essa questão do coração limpo, a gente poderia considerar também que é a consciência tranquila, né, de você dar a destinação adequada para aquilo que Deus te deu, principalmente sabendo que tudo pertence ao Senhor. Né? Nós somos apenas, como já disse o Wagner no começo, somos apenas administradores, Dispenseiros. mordomos, dispenseiros de Deus. O irmão Reginaldo vai trazer outro texto também, que está na revista, para uma melhor elucidação nossa aí, dentro desse assunto. É 2 Coríntios? 1 Timóteo 6, 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Esse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 16 ao 19, ele nos traz a seguinte orientação: aquele que tem, ele só a imoralidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas para delas gozarmos. O texto, ele traz uma lição autoexplicativa. Não há necessidade de a gente utilizar nenhum apêndice para entender a ordem que está sendo dada aqui por Paulo àqueles irmãos, ele instruindo Timóteo, para que Timóteo instruísse os irmãos que congregavam com ele ou que estavam sob sua liderança, né? É um mandamento dizendo assim: manda aos ricos que não sejam altivos. Mais uma vez, nós concluímos que o crente pode ser rico tranquilamente. Como nós dissemos na aula passada, há inúmeros exemplos de crentes ricos na palavra de Deus. Nós podemos citar o caso de Abraão, como nós dissemos na lição passada, o caso de Jó, podemos citar o caso de Isaac, Salomão era um homem multimilionário, e assim por diante. Entretanto, ser rico não é e nunca será o problema da vida da pessoa se ela souber utilizar a riqueza. E saber utilizar a riqueza é, antes de qualquer coisa, utilizar como primeiro princípio 2 pontos. Deus é o dono de toda a riqueza. Ah, mas o carro é meu, a casa é minha, o dinheiro que está no banco é meu. Não, nós somos apenas administradores, mordomos, nós somos dispenseiros de Deus. A nós, este dinheiro, este carro, esta casa ou a riqueza que nós possuímos, o Senhor Deus nos deu para que nós administramos. Ou seja, deve ser uma administração baseada exclusivamente no sentido de que nós reconheçamos em Deus como dono de todas as coisas e a gente administrar aquele dinheiro para a glória dele. Por mais rico que um homem possa ser, por mais dinheiro que ele tenha, ele pode muito bem pegar essa riqueza e utilizá-la para abençoar a vida do seu irmão, a vida daquele que é necessitado. Ao passo que o que nós temos visto, infelizmente, são algumas pessoas fazer do dinheiro a sua esperança, fazer do dinheiro o seu Deus, fazer do dinheiro o seu ancoradouro. Ou seja, ela confia no dinheiro acima de qualquer coisa e acima de tudo, inclusive acima de Deus. A pessoa, sempre que ela quer alguma coisa, ela inclusive pisa nos seus irmãos, desconsidera os seus irmãos, humilha os seus irmãos pelo simples fato de que ele tem uma determinada possessão material na mão.
que, repito, não é dele, é de Deus. Porque na vida do crente, meus irmãos, nós temos falado reiteradamente a esse respeito, na vida do crente, tudo deve acontecer para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, a riqueza que nós recebemos dele. Essa riqueza deve ser destinada para a glorificação do nome do Senhor. E eu posso dizer que nós não glorificaremos o Senhor se eu pegar a minha riqueza e me ensoberbecer com ela. Se eu pegar a minha riqueza para subjugar o meu irmão. Se eu ver o meu irmão, por exemplo, passando necessidade, embora eu tenha sobrando, eu simplesmente despeço ao meu irmão que o Senhor te abençoe e guarde aquela riqueza apenas para um deleite pessoal e particular. Isto não é para a glória do nome de Jesus Cristo. Isto está sendo apenas para a minha soberba. E é contra este tipo de postura que o apóstolo Paulo instrui Timóteo, dizendo que ele não deve agir dessa forma. Que nós também possamos aprender que o carro que eu tenho, ele não é meu particularmente. Eu posso servir para o meu irmão, eu posso emprestar para o meu irmão, eu posso colocá-lo à disposição da obra de Deus para servir na obra do Senhor, na anunciação do Evangelho, para transportar missionários, para levar até um gesto simples, levar um irmão num dia de chuva, aquele irmão que pega ônibus, fica no ponto esperando tempos, correndo o risco de ser assaltado. Por que eu não posso colocar o meu irmão no meu carro e levar ele na casa dele? É isto que é administrar aquilo que Deus me deu como sendo de Deus e eu apenas dispenseiros desses bens. Amém, glória a Deus. Agora, dando continuidade, eu perguntei ao Pablo, alguma coisa divina realmente que ele percebeu que foi Deus que agiu na parte financeira. Eu vou falar na minha parte aqui e depois vou falar mais no texto. E por consequência o Reginaldo vai terminar aí esse estudo de hoje aí. E também falar da parte dele. Como todos já passaram dificuldade na vida, também já passei as minhas. E chegou um certo dia ali em casa, um determinado dia que eu estava com a minha esposa e olhamos para ela o que nós vamos fazer na próxima semana. Nós temos 2 filhos, as contas estão aí por pagar em dia, mas as contas podem ser pagas agora no fim do mês quando eu receber o dinheiro. Acontece que acabou o meu salário e acabou o meu gás e eu não tenho como cozinhar. Ou seja, eu não tenho nem a comida para cozinhar. Ainda faltava uma semana aí para que eu realmente recebesse o meu salário e pudesse colocar tudo em ordem. Então, mas eu e minha esposa oramos e ficamos ali tranquilos, não externamos isso para ninguém. Não falamos isso para ninguém porque também eu tenho que confiar no meu Deus. E tranquilo. Então recebemos a visita de uma irmã ali em casa. E falou: oi, bom dia, tudo bom? Como é que tá? Aquela saudação. E a irmã foi direta. E ela falou: vamos ali ao mercado. Fazer o que no mercado? Deus mandou eu vir aqui, comprar o seu gás e te fazer uma compra. Eu de pronto, não estou precisando não, aquele, sabe? Você vai ficar quieto e vai entender que foi Deus que me mandou. Eu vou cumprir a ordem do meu Deus. Se você não vai, então eu também senti aquilo no coração, que foi coisa de Deus. Eu realmente acompanhei a minha irmã e nós fomos ao mercado, depois compramos um botijão de gás ali. E realmente a minha necessidade semanal, que foi uma semana, foi completamente suprida. Recebi o salário em consequência e coloquei tudo em ordem. E realmente é uma dessas coisas que acontecem conosco que é imprevistas. Quando compramos um remédio, quando realmente o irmão bate o carro de trabalho, ou então vem uma chuva e tira o telhado, ou seja, em aquelas situações realmente que fogem ao nosso controle, que precisa de você investir um dinheiro a mais que realmente tira de outro lado. São coisas que acontecem realmente imprevistas, acidentes financeiros que acontecem com todo mundo, tanto com quem não tem, quanto com quem tem muito realmente. Então ninguém está livre disso.
Essa é a minha parte, né, o meu testemunho, que realmente eu fui sustentado por Deus como que por milagre. Deus supre as necessidades daquele que precisa. Porque, como disse o Reginaldo, tudo pertence a Ele. Agora vamos para outro texto aqui em Atos 20, 35. Eu vou ler aqui para vocês. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui, ele estava em Éfeso. E quando chegou em Éfeso, na igreja lá, ele pediu que todos os presbíteros viessem conversar com ele. Ele queria conversar com os presbíteros ali daquela igreja. E Paulo também estava acompanhado de alguns discípulos dele. Então eles se reuniram ali naquele lugar. E Paulo falou para eles o seguinte: eu tive uma vida limpa. Vocês são prova. Meus discípulos são prova. E principalmente, o meu Deus é prova. Ele explicou ali para aqueles irmãos que ele teve uma vida limpa. Lembra que eu falei de vida limpa? Então Paulo está falando que eu estou com o meu coração tranquilo de como eu vivi ao lado de Jesus Cristo. E ele confessa para os irmãos: olha, o Espírito Santo me mandou para Jerusalém. Isso você pode ler ali no texto de Atos 20. Se você ler o capítulo todo ali, você vai ver do que eu estou falando. O Espírito Santo me mandou ir para Jerusalém. Então eu vou me despedir de vocês, por quê? Porque o Espírito Santo também me disse que muita dor e sofrimento eu vou alcançar em Jerusalém. Mas mesmo sabendo que eu vou ter essa dor e sofrimento, é para lá que eu vou, porque eu vou seguir a orientação do Espírito Santo. Então Paulo realmente se despediu dele ali e deu ordem para eles para fazer o seguinte: cuidem dos rebanhos, ou seja, cuidem das pessoas, cuidem um dos outros, cuida da igreja e da obra de Jesus Cristo, como eu cuidei até agora, como Cristo cuidou. Então cuidem também, tenham esse desprendimento de valores financeiros para realmente ajudar a igreja de Jesus Cristo. Paulo também fala para eles, para aquele pessoal de Éfeso, o seguinte: vão vir homens depois de mim, que vão ensinar coisas diferentes para vocês. Inclusive foi a pregação de hoje, se vocês puderem buscar lá, o pregador é um cara muito feio, mas ele trouxe uma palavra muito bonita no dia de hoje. Não digo quem é, mas ele falou justamente sobre isso, que virão homens após nós, ensinando coisas diferentes. Então Paulo quis avisar para eles: olha, esse ensino que eu dei para vocês, realmente vão vir pessoas aqui para ensinar de maneira diferente. Cuidado com eles e se mantenham no evangelho firme e verdadeiro. No versículo 23 do mesmo capítulo, Paulo fala para não cobiçar o ouro e a prata do próximo. E isso é manter as mãos limpas. Se você não tirar do próximo, proveito do próximo, tirar aquilo que é do outro. É uma coisa que Paulo também aconselhou nesse capítulo. E no versículo 34 ele fala que Deus supriu as necessidades deles. E pelas mãos de Paulo, que Paulo trabalhava também fazendo tendas. Mesmo fazendo a obra, ele fazia tendas, porque precisava de recursos também, e ele recebia recursos de algumas igrejas, algumas ofertas. Poucas ofertas, mas aquelas necessárias. Então Paulo falou que das minhas mãos eu tirei realmente o sustento diário para mim e para aqueles que andam comigo. Então Deus não deixou faltar. É isso que Paulo está explicando. Então esse texto do 20:35 aí que nós lemos, então vocês entenderam por que Paulo vem trazendo e fala para aqueles irmãos que eu tenho sustento em tudo. Deus me sustentou até agora e não vai me deixar. Em tudo que fiz, Deus me sustentou. Deus realmente me abençoou com tudo que tenho e realmente eu estou aqui partindo para o meu suplício, para aquilo que me espera, porque eu não vou escapar disso também. E nós sabemos o que aconteceu com Paulo mais para frente. Ele foi ali preso em Jerusalém e realmente ele sofreu bastante. Então ele sofreu pelo Evangelho, mas enquanto ele tinha bens, ele usou com honestidade, usou de uma forma limpa, de uma forma pura. Amém? Agora o Reginaldo também vai dar o testemunho dele.
dele, que realmente Deus supriu alguma necessidade, onde ele percebeu que realmente foi Deus. Não, isso aqui realmente foi uma coisa divina na minha vida. Glória a Jesus. Então ele vai dar isso, e ele vai falar também de outro texto bíblico que o autor da revista também nos incitou a discutir aqui em classe, e depois nós podemos terminar essa aula tão gostosa de hoje. Meus amados, os irmãos me conhecem já aqui na Igreja Batista há bastante tempo. Eu já congrego com os irmãos há cerca de 20 anos aqui, e eu sou advogado há 12 anos, mais ou menos. Eu, quando decidi fazer a faculdade de Direito, eu estava desempregado. Eu estava 6 meses desempregado, recebendo um seguro-desemprego, na verdade recebendo uma remuneração daquela demissão que eu havia sofrido. E foi o período mais longo desempregado que eu já vivi, porque eu nunca fiquei desempregado durante tanto tempo. E aí eu conversei com a esposa, vou fazer faculdade, ela falou, vai, eu fui, prestei o vestibular, passei no vestibular, iniciei a faculdade, pagando a faculdade em princípio com aquele valor que eu ainda estava recebendo mês a mês. Era o aluguel, a faculdade e a parcela de um carro que a gente havia comprado. Logo, esse dinheiro acabou. E eu continuei fazendo a faculdade. Para se ter uma ideia, o valor da mensalidade era R$700, com desconto. R$700 que eu teria que pagar todo mês. Eu ganhava de salário, naquele tempo, R$1.200. Ou seja, sobrava R$500 para pagar mais R$600 de aluguel. E mais a prestação do carro. O dinheiro simplesmente não dava. Aí eu continuei pela fé, falei, não, eu vou continuar estudando pela fé. De repente, só para resumir, eu fiz um pedido de uma bolsa na faculdade, que era uma bolsa que ela figurava entre as bolsas que a faculdade concedia, só que a própria diretora do departamento me disse que aquela bolsa especificamente eles não davam para ninguém, ela só fazia parte do currículo de bolsas da faculdade. E ela falou assim, olha, o senhor pode pedir a bolsa reembolsável. A não reembolsável eles não dão para ninguém. Eu falei, não, mas é essa que eu vou querer, porque é essa que eu preciso. E então eu cheguei em casa, fiz uma carta, depositei essa carta. Uma semana depois eu recebi a ligação da secretária lá da Fundação Dom Davi, na faculdade. Ela me falou, senhor Reginaldo, o senhor precisa vir aqui porque a sua bolsa foi concedida. Aí, esta bolsa era uma bolsa que me dava direito a metade da faculdade. Aí o meu patrão, eu consegui essa metade dessa bolsa, o meu patrão chegou para mim e falou assim, Reginaldo, eu tenho visto você preocupado. O que é que está te preocupando? Eu falei, não tem problema não. Ele falou, já sei, deve ser a faculdade. Não é a faculdade? Aí eu falei, foi gente ou foi Espírito Santo que a gente tem algumas dificuldades aí, questão do pagamento. Ele falou assim, eu posso pagar a faculdade para você? Rapaz. Aí eu falei, pode dizer não pode. Aí ele falou, eu vou pagar a metade da faculdade para você. Ou seja, eu consegui metade da faculdade através de uma bolsa que a faculdade me deu, que não dava para ninguém, e a outra metade Deus tocou no coração do meu patrão para pagar para mim. E eu não tirava do meu bolso nenhum centavo para fazer a faculdade. E eu fiz em nome de Jesus, só por intervenção divina, do começo ao fim, sem ficar devendo um centavo, paguei tudo. E é interessante que o Senhor Deus tocou no coração daquele homem de tal forma, do meu patrão, que sempre na virada do ano tinha aquela lista enorme de materiais para comprar, grandes, e os valores eram caros, porque os livros de direito são muito caros. E ele me dizia, senhor Reginaldo, o senhor já comprou seu material? Eu falei, não, eu estou pesquisando o preço. Ele falou, vai lá, pega a relação do material, veja quanto custa e vem aqui. Aí eu fiz isso. E ele abria o cofre da empresa, se fosse R$2.000 o valor dos livros, ele me dava R$2.000 e dizia assim, não vai ser por isso que você não vai ser um bom advogado, vai comprar seus livros. Ele nunca me cobrou um centavo disso. E era todos os anos, ele colocava o dinheiro da faculdade no meu bolso e me pagava o meu salário. Esse aqui é o seu salário. Nunca me disse
que eu era bonito pelo fato, né, de forma que eu nunca me disse nada pelo fato de me ajudar tanto. Isso foi uma obra maravilhosa do Senhor que eu jamais posso me esquecer. Foi intervenção divina. Isso para contar apenas uma parte daquilo que o Senhor Deus fez na minha vida. O outro texto, para a gente encerrar nossa lição de domingo, está aqui em 2 Coríntios capítulo 8, quando o apóstolo escreve à igreja de Corinto dizendo o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do gozo, e como sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Veja só, os irmãos, que o apóstolo está tratando aqui daquele episódio em que a igreja do Senhor estava passando por uma grande necessidade. Havia um desabastecimento material, falta de comida, falta de bebida, falta de vestuário, falta material para aquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, ele recebe o auxílio da igreja da Macedônia. Os crentes, embora tivessem eles condições materiais, poucas, não eram muitas, eles foram muito além daquilo que eles poderiam dar. Eu digo além daquilo diante da nossa concepção. Porque se você tem 1 quilo de arroz, o que é que você pensa? Eu não vou dividir o meu quilo de arroz, porque se eu der meio quilo para o irmão, eu como hoje, amanhã eu não como. O pessoal da Macedônia, eles fizeram diferente. Ele falou, olha, eu tenho 1 quilo, não tem problema, eu como hoje e amanhã o Senhor proverá para mim. Leva o outro meio quilo para o meu irmão. Sinteticamente falando, foi isso que eles fizeram. Eles repartiram absolutamente tudo que eles tinham. De modo que o apóstolo até ficou constrangido em pegar aquelas doações para levar para aquelas igrejas, e eles rogaram, não, nós queremos ajudar, de forma voluntariosa, de forma com o coração desprendido, sabendo que tudo aquilo que eles tinham, se é que tinham pouco ou muito, tudo aquilo não pertencia individualmente a cada um deles, mas pertencia a Deus, que é o provedor do crente, que é em quem nós temos que esperar tudo nas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero encerrar a minha fala dizendo aqui para nós: viver na dependência da provisão divina é a verdadeira vida cristã. Viver na dependência da provisão divina é a verdadeira vida cristã. Porque a Bíblia diz que o crente viverá de fé em fé, como está escrito. O justo deve viver pela fé. E viver pela fé é viver na absoluta dependência da provisão de Deus. Que a palavra do Senhor Deus possa ser plantada nos nossos corações e nas nossas mentes. E que nós nos dispusemos, possamos nos dispor a viver essa palavra tão maravilhosa que é a fonte da nossa vida. Amém? Amém. O Reginaldo já deu um tópico aí da nossa próxima lição, né? Que é viver pela fé, confiar no Senhor. Então, na próxima aula, nós vamos continuar esse mesmo tema da revista, nessa mesma lição, porque nós vamos falar um pouco dos homens ricos da Bíblia, que viveram realmente dessa maneira que nós falamos, de uma maneira luminosa. E eles souberam realmente viver
com esse dinheiro. E o que o Reginaldo falou também sobre confiar no Senhor, discutiremos também na próxima aula. Vamos continuar nesse mesmo tema. Agradeço para vocês todos aí a paciência e estudem sobre esse tema durante a semana para que vocês possam ter realmente sabedoria vinda do Senhor e confiar no Senhor a cada dia na sua vida, onde quando surgir aquela dificuldade, você sabe que tem um Deus Todo-Poderoso que é dono de todas as coisas e vai abençoar você em tudo. Glória a Jesus. Não digo com prosperidade, mas você vai prosperar no que faz. Amém. Porque Ele vai abençoar realmente quando você tiver um coração puro aí para realmente mexer com esse dinheiro. E se o Senhor Deus quiser, obviamente, pode até ser também com prosperidade, porque você não pode ser rico. Exatamente. Não é este o foco da vida do crente. Mas se Deus assim quiser, como Ele abençoou muitos servos dele, pode abençoar a tua vida e a minha, para que nós saibamos utilizar aquilo que recebemos do Senhor para abençoar os nossos irmãos e glorificar o nome dele. Só estamos dizendo que não estamos aqui com uma lição de prosperidade, não. Apenas dizendo que você, quando próspero, é sim abençoado na prosperidade. Mas é o que o Reginaldo falou. O que impede o Senhor de prosperar você de uma hora para outra, realmente de uma forma milagrosa aí? Reginaldo vai orar para que nós possamos terminar e nos encontramos aí no próximo domingo, ok? Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, glorificamos o Teu nome por este extraordinário dia, por esta manhã maravilhosa. Senhor querido, obrigado por esta maravilhosa lição em que a Tua palavra fale aos nossos corações de modo soberano, de modo poderoso, de modo penetrante como ela é. Pai, faz-nos, Senhor querido, dá-nos a oportunidade de viver a Tua palavra, de viver na Tua dependência, Sim, Pai. de utilizar os recursos que Tu nos dá para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Jesus.